Linha de tendência de alta ou de baixa, as LTAs ou LTBs, são formas muito simples, porém muito eficazes de ganhar dinheiro com trading, tanto no mercado nacional quanto principalmente no Forex, operando ativos direcionais. E até o final desse vídeo eu quero te mostrar principais indicadores técnicos que podem te ajudar na hora de operar utilizando LTA e LTB, como que você marca da forma correta e as principais formas de entrar comprando ou vendendo utilizando essas estratégias e microestruturas. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender mais sobre trade no mercado financeiro nacional e internacional, você já se inscreve aqui no meu canal e deixa o like nesse vídeo, porque você vai gostar bastante. Eu tô aqui no canal Data Trader, já deixei meu like e eu vou assistir esse vídeo junto com vocês e pausando e dando o meu parecer sobre alguns pontos, concordando e discordando com alguns temas levantados para melhorar o seu entendimento e a sua compreensão. Então vamos lá? Are trend lines. So trend lines are simply key levels that are formed in a trending market. And the reason we draw them is because usually when the price approaches these key levels, it can offer you multiple high win rate trade opportunities. For example, in a trendline strategy, there are two types of patterns that may form when price approaches a trendline. The first pattern is called the continuation pattern, which is formed when the price bounces back to the direction of a trend right after hitting a trendline. Basicamente, você tem duas formas de operar no mercado utilizando linha de tendência. Você vai operar a favor da linha se eu estou numa LTA, ou seja, tem uma linha de tendência de alta que eu já desenhei. Estou vendo que o mercado está subindo com uma frequência, o mercado voltou para essa LTA, eu vou procurar compras. O mesmo exemplo para a linha de tendência de baixa, vou procurar vendas. And the second pattern is the breakout pattern, which is formed when the price broke out of a trend line, causing the trend to switch directions. E, obviamente, rompimento, né? Se eu tenho uma tendência de baixa como a LTB e o mercado rompe essa LTB, eu vou priorizar por operações de compra, eu vou comprar esse mercado. Now remember, just because the price hits the trend line doesn't guarantee that a trend change will occur. You need to use additional price action techniques to confirm your analysis, which I will discuss later in the video. So now, I'm going to show you a simple way of drawing trend lines effectively. One of the most common questions that beginners ask when drawing trend lines is should you draw them hitting the wick's end, the candle's close, or the candle's body? Isso aqui eu também recebo com muita frequência. Nos meus últimos vídeos, eu vou até deixar um card aqui do meu último vídeo mostrando a Tori Trade, né? Os vídeos que eu trouxe dela geralmente viralizaram bastante, vocês gostaram bastante desse tipo de conteúdo de LTA e LTB. As pessoas lá nos comentários falavam assim, pô, mas eu marco aonde? No fechamento dos candles, eu marco nas máximas e mínimas, ou seja, no topo do pavio, eu marco no começo do pavio, no meio, onde que eu marco? Então essa é uma das principais técnicas e ele vai trazer aqui a explicação agora e eu vou dizer o que eu acho. Well, the answer is you want to draw them where it can get you the most amount of touches as possible. Let me give you an example. In this chart, we spotted a current uptrend as prices made higher highs and higher lows. Now, because this is an uptrend, it means you want to place your trend line below the trend. Then, you want to adjust the trend line to get as many touches as possible. Now, notice that there are some points that are overlapping the trend line and even some that are not touching the trend line at all. Isso que é muito importante, eu falo isso para suporte e resistência também. Às vezes eu falo, pessoal, lá no dólar tem resistência no 750. Aí o mercado vai 749 e a pessoa fala, mas não chegou na minha resistência ainda. Você tem que entender que suporte e resistência no mercado, ele é uma região. Óbvio que você fica com aquela dificuldade. Pô, mas é uma região de quantos pontos? É 20 pontos para cima, 20 pontos para baixo? Não é, também lascou, né? Um ponto importante, mas tem um canal de 40 pontos, lascou. Não tem nenhum ponto é importante quando tem muitos pontos importantes, né? Mas é importante que você entenda o seguinte, ele diz aqui, e eu concordo com isso, você tem que marcar a LTA de uma forma que você tenha o máximo de pontos possíveis, ou seja, o máximo de toques. Aqui nesses dois primeiros a gente tem toques reais, né? Seja de corpo, de pavio, só corpo, e aqui chegou perto do pavio, mas a gente entende que o mercado respeitou essa frequência. Aqui ele passou um pouquinho e voltou para cima, aqui foi só pavio e voltou. Isso tudo aqui conta como sendo padrões de toque importante nessa frequência de preço. Traduzindo isso para algo um pouco mais fora do padrão gráfico, só de figurinha, desenho, entenda o seguinte, a tendência de alta, ela significa que a demanda por esse ativo está cada vez maior, e ao ponto de que quem quer comprar está disposto a pagar cada vez mais caro. E naturalmente, essa pressa por comprar mais caro respeita uma frequência, que é justamente essa frequência que a gente conhece de topos e fundos maiores. Então, quando o mercado começa a engatar essa frequência de pressa de demanda, a gente pode ter alguns momentos em que essa pressa vai ser maior ao ponto de não deixar nem tocar na linha, e algumas que ele vai dar uma escapada aqui, perder um pouquinho e voltar a subir. Então, nada mais é do que o suporte se tornando cada vez mais alto, fazendo fundos cada vez mais altos. Which is perfectly fine, because remember, a trendline is supposed to be treated as a general area, just like support and resistance. So let's look at another example. Here, we spotted a current downtrend as prices made lower highs and lower lows. And because this is a downtrend,
it means you want to place your trend line above the trend. And again, you adjust it to get as many touches as possible. And so it's that simple. So now that you E aí você repara que aqui em alguns momentos você tem máximas de mercado, fechamento de candles, e aqui alguns você tem o pavio passando um pouquinho. Aí, de novo, já é uma forma de você marcar e desenhar de que você vai ter o máximo de toques possíveis sem... Ah, mas eu vou pegar só da máxima de cada pavio e desenhar aqui, mas quando ele chega pra cá, ele corta muito. Cara, você pode ajustar de uma forma em que ele vá tocar no máximo de pontos possíveis de forma justa, sem eu ter uma linha cortando no meio do mercado também. Aí, senão, não faz sentido. E, obviamente, que você vai marcar o que já aconteceu, né? Ah, mas o que já aconteceu eu não consigo operar. Beleza, mas ele vai servir de referência para você tomar uma próxima atitude numa próxima movimentação. you know how to draw trend lines effectively, it's time to go in depth into how you can utilize these trend lines to find high probability trade setups. So first, let's start with the continuation pattern, which is a pattern that occurs when price bounces back to the direction of a trend right after hitting a trend line. Now remember, you cannot immediately take a position just because the price hits a trend line. You need to use other price action techniques to confirm your analysis. And a good technique that you can use to confirm a continuation pattern is by drawing a mini trend line right at the pullback. Isso aqui é legal, que eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui também. Você analisar diferentes estruturas de mercado. Já falei, cara, sobre fractais aqui várias e várias vezes em vários vídeos. Você pode olhar aqui no meu canal. Inclusive, se você não está inscrito ainda, chegou nesse ponto do vídeo e não está inscrito, já se inscreve logo. Você tem que analisar estruturas macro e estruturas micro. Ah, mas eu estou analisando essa linha de tendência de alta com essa movimentação maior. Mas você tem que entender que o mercado é feito de movimentações maiores e movimentações menores. Você marcou essa linha de tendência de alta grande, mas o seu timing de entrada já vai ser, por exemplo, na quebra dessa pequena tendência de baixa. Se você analisar só esse fractalzinho daqui para cá, você tem uma micro tendência de baixa, que também vem respeitando uma LTB. Então lembra que você tem duas formas de operar: a favor da LTA ou no rompimento dessa LTA, ou seja, se você venderia se quebrasse essa estrutura. Tocando nessa LTA, ele voltando para cima ao ponto de quebrar a estrutura de queda, você toma essa operação, você toma esse mercado, você compra aqui e, obviamente, o stop perdendo a estrutura da LTA. Next step is to wait for the price to confirm the continuation pattern by waiting for it to break out of the mini trend line. Once the pattern was confirmed, you take a buy position. Let's look at another example. In this chart, we spotted a downtrend, and so we place our trend line above here. Then, as we look at the current price, we spotted another possible continuation pattern. So the next step is you want to confirm the continuation pattern by drawing a mini trend line at the pullback. And once the price broke out... E aí você vê até que essa linha de tendência de alta da microestrutura de correção, ela já é bem íngreme, né? Ela já tem um ângulo bem esticado. Você não vê aquela movimentação tão horizontal, né? Foi realmente uma correção muito forte para cima, não ao ponto de romper topos anteriores, mas o suficiente para o mercado quebrar essa estrutura e você identificar onde que vai ser o ponto de você fazer a operação de venda a favor da LTB maior, usando de gatilho de entrada o rompimento dessa microestrutura. You take a sell position. Now, another indicator that can also help you confirm a continuation pattern is the stochastics. Here's how this strategy works. Tem um vídeo aqui falando de estocástico também, estratégias com médias móveis e estocástico também, que tem setup maravilhoso, técnica muito boa. E aqui, basicamente, ele vai utilizar a estratégia com estocástico, que mostra muita exaustão, certo? Cruzamento abaixo do 20, cruzamento acima do 80. Obviamente, você vai esperar por esse tipo de cruzamento e patamar de indicador próximo ali da região de uma LTA para você comprar ou de uma LTB para você vender. In this chart, we spotted a current uptrend, and so we place our trend line below it. Now, as we look at the current price, we spotted a possible continuation. Aqui já seria interessante, porque se eu estivesse analisando esse mercado, óbvio, agora que já tá aqui, a gente ajusta, né? Mas muito provavelmente a gente desenha. Cara, fez topos e fundos maiores, precisa de 2 fundos só. Eu já vou ligar esses 2 aqui, cara. Então, provavelmente, daqui para cá, eu já teria visto essa movimentação como sendo um rompimento dessa quebra de estrutura. E aí, obviamente, ia depender muito de como que a gente já tá vendo o mercado. Porque, por exemplo, você pode utilizar o estocástico como um parâmetro para você entrar na operação se ele estiver abaixo de 20, mas se ele, por exemplo, quebrou uma LTA, eu quero vender. Cara, você não vende com o estocástico abaixo de 20. É uma regra. O indicador mostra que está muito esticada a movimentação. Pode ser que ele continue caindo? Pode. Mas você tem mais uma ferramenta apontando contra a sua tomada de decisão. Pattern as price hits the trend line. And at this point, notice that the stochastics is at the oversold level. And so you want to utilize the stochastics to help us confirm the continuation pattern by waiting for it to cross back inside the oversold level. Once the pattern was confirmed, you take a buy position.
E aí você une um pouco dos dois que ele falou, né? Se você desenhar uma LTB aqui ligando esse topo com esse, você tem um pouquinho da quebra também, junto com o estocástico. E se você parar para analisar, topos e fundos anteriores, já falei bastante sobre isso aqui, né? São as informações mais importantes que a gente extrai do gráfico. Então o mercado fez uma correção próximo de uma região de fundo anterior, isso aqui é um ponto de suporte. Se aqui o mercado respeitou como suporte, essa região inteira eu vou entender que é um ponto de suporte. E aí eu vou desenhando a linha, eu começo a somar fatores a favor dessa operação que eu estou identificando. Não que eu esteja procurando, eu quero comprar, então vou procurar tudo a meu favor para comprar, não é isso. Mas eu estou vendo, cara, topos e fundos estão maiores. Estou fazendo uma correção agora próximo de um ponto de suporte que é a referência do fundo anterior. Vou marcar essa linha de tendência de alta e eu vou utilizar um estocástico, por exemplo, para me ajudar a identificar essa região de exaustão. Eu vou tomar operações que façam mais sentido aí para mim, né? Eu vou acabar entrando numa operação que tem mais critérios a favor daquilo que eu estou vendo. So let's look at another example. In this chart, we spotted a downtrend, and so we place our trend line above the downtrend. Next, as we look at the current price, we spotted another possible continuation pattern as price hits the trend line while the stochastics is at overbought. And so we want to wait for the stochastics to confirm the continuation pattern by waiting for it to cross back inside the overbought level. And once the pattern was confirmed, you take a sell position. Now, moving on to the second pattern, which is called the breakout pattern. This pattern forms when price broke out of a trend line, causing the trend to switch directions. So again, you cannot take a position just because the price broke out of a trend line, because it doesn't guarantee that a trend change will occur. You still need additional confirmation to avoid false breakouts. And one of the ways you can do this is by looking for signs of momentum loss before the breakout. Let me give you an example. In this chart, we can... Esse é o mais difícil, principalmente porque você tem vários critérios anteriores que podem atrapalhar a sua leitura. Pô, o mercado estava em tendência de alta. Ah, mas quebrou a estrutura de queda. Mas você muito provavelmente vai acabar fazendo alguma venda próximo de um ponto de fundo anterior, ou seja, fundo anterior que foi respeitado como suporte. Eu vou abrir uma venda próximo de um preço que acabou de ser respeitado como suporte. Você fica um pouco desconfortável, né? Apesar de estar dando algumas características, ele acaba sendo um pouco mais arriscado, porém você consegue, obviamente, criar um conjunto de características a favor do seu operacional de LTA e LTB. see that the price is on an uptrend, and so we draw our trend line here. Now, you can see that the price were making higher highs. However, when we looked at the latest price action, the price suddenly made a lower highs instead. What this means is that buyers failed to push the price higher, which is a sign of momentum loss. Then, isso aqui pra mim é uma coisa, cara, que eu dou muito valor. Pessoal, pô, eu tô vendo aqui, aqui tem um ponto de suporte, o mercado tava vindo de uma tendência de alta e chegou num ponto de suporte. Mas se o fato dele ter voltado para um suporte me mostra que antes disso ele não conseguiu ganhar a topo anterior, cara, isso pra mim já tira muito o meu ânimo. Eu sempre falo pra galera, cara, eu não tô tão confiante assim com essa compra justamente por causa desse topo anterior. Isso é algo que realmente deve interferir na sua leitura no mercado quando você está procurando oportunidade. we saw that the price broke out of the trend line, which further confirms the trend change. So this is a good opportunity to take a sell position. Let's look at another example. Here is a good opportunity to take a sell position. Mas aí entra aquele porém, cara, você vai abrir uma venda aqui, você vai vender aqui, cara, próximo de fundos, você vai vender na cara desses fundos. Óbvio que isso aqui é passado, isso aqui já aconteceu, né? Aquele negócio. Estamos trazendo conteúdo aqui com tela pronta. Mas, cara, isso aqui é uma operação que eu não faria dessa forma aqui. Ah, mas deixou o topo menor. Ok, eu não abriria essa venda aqui. Eu sou muito mais conservador ao ponto de esperar ele cair um pouco mais e eu prefiro pegar o pullback. Porque aí o mercado mostrou para mim que caiu e na volta, aí eu trabalho esses pontos aqui de bipolaridade. Eu não me sinto confortável vendendo na queda para esses pontos. Agora, rompeu, voltou para esses pontos, eu me sinto extremamente mais confortável na bipolaridade. E eu vou dar play aqui, você vai ver aqui na continuação, ele não fez o pullback. E aquele lance, às vezes ele realmente não vem. Eu prefiro ficar de fora de uma operação do que forçar um trade que eu estou desconfortável e correr o risco de eu abrir essa venda e ele, opa, foi só uma ABC, tô vindo para mais onda de alta aí, entendeu? Let's look at another example. Here, we spotted a downtrend, and so we place our trend line above it. Now, notice that the price were making lower lows before suddenly it made a higher lows instead, indicating that a downwards trend. Você chamar dois candles de queda e um de alta, chamar isso aqui de formação de fundo, eu acho ousado. Eu prefiro ter um conjunto de candles, por isso que eu opero fractal menor, eu opero 1 minuto, no máximo 5 minutos ali, como o meu timing de entrada, eu analiso 15, 30 diário, etc. Mas pro meu timing de entrada, eu gosto de ter um fractal menor, por isso que eu gosto de ver um conjunto de candles maiores na movimentação de alta e baixa. Eu me sinto desconfortável em dizer que isso aqui formou um fundo. 2 candles de baixa e um de alta, chamar isso aqui de fundo, eu acho ousado. Was losing momentum.
Then, we saw the price broke out of the trend line, which again, further confirms the trend change. And so this is a good opportunity to take Aí aqui, depois que ele fez tudo isso aqui pra mim, aí eu penso, pô, beleza, eu posso dizer que isso aqui foi uma microestruturinha aí de queda, entendeu? Foi um pullbackzinho nessa movimentação inteira. Puxando da mínima pra essa máxima, eu tenho uma movimentação de alta. Isso aqui foi uma correçãozinha no meio do caminho. Mas eu só consigo ter essa confiança depois que eu já vi esse candle, pelo menos. Só com esse daqui, eu não... E se o próximo fosse já 2 de queda também? Aí seria um exemplo de continuação, entendeu? Agora, com esse daqui, eu me sinto muito mais confortável só depois de aparecer esse aqui. Beleza, agora sim eu tenho mais confiança para chamar isso aqui de fundo. take a buy position. Another price action analysis that you can use to confirm a trendline breakout is by spotting double rejections before a breakout appears. Let me give you an example. Topo In this duplo, chart, we can see that the price was on an uptrend as prices were making higher highs. Now, as we look at the latest price action, we saw that the price failed to make higher highs and formed a double top pattern instead, indicating Parecido com o primeiro exemplo, né? Só que o primeiro exemplo eram topos menores. Aqui é aquele negócio, se não for topo maior, é sinal de rejeição. Topo igual ou menor, você já começa a ficar encucado com vendas aí, né? a strong rejection in this area, which is also a sign of momentum loss. Next, we saw the price broke out of the trend line, which further confirms the trend change. So Eu não abro essa venda aqui nem a pau. Na cara desse fundo, não me sinto confortável. this is a good opportunity to take a sell position. Aí onde entra o que eu falei pra vocês. Pô, aqui eu não vendo mais nem a pau. Vender na cara desse fundo, prefiro esperar o mercado cair. Cara, eu sou tranquilão. Eu não fico encucado com, mas foi sem mim, meu irmão, tô nem aí. Agora caiu, começou a voltar e eu testo essa bipolaridade. Olha aqui, ó. Pô, tocou nesse fundo anterior, cara, aí é uma venda mais legal. Aí é um trade que é bacana de fazer. Aqui, essa venda eu não gosto de fazer, não. Let's look at another example. So again, here we spotted a downtrend, and so we placed a trend line above it, as prices were making lower lows. Then, we also noticed the same double rejection pattern at the bottom, indicating that there's a strong support zone. Legal que ele chama isso aqui de topo duplo, justamente por causa do fechamento dos candles, mas você vê que tem pavio aqui para baixo, né? Isso aqui para mim, pessoal, e é importante, por mais que ele não comente, o fato do pavio existir abaixo desse aqui mostra mais ainda a força que esse mercado tem para vir subir, que isso aqui cara, isso aqui foi rompimento falso. De novo, pavio é movimentação de preço. Se nessa segunda onda, fechamento ficou igual, mas tem pavio que caiu mais, cara, isso aqui é um sinal de exaustão. O mercado que tentou ter força para cair e voltou, cara, aqui você compra com força. Within this area. Next, we saw the price broke out of the trend line, which again confirms the trend change to the upside. And so this is a good opportunity to take a buy position. Now, another indicator that can also help you confirm a price breakout pattern is the RSI. But first, we need to make a couple of adjustments to the indicator. So you want to go to the indicator settings and change these two values to 50. So now you'll have a single line in the middle like this. And Já trouxe conteúdo de IFR aqui, né? Que em inglês é o RSI. Que você pode utilizar o RSI também igual o estocástico. Só que o IFR ele vem com acima de 70 sobre compra, abaixo de 30 sobre venda. Só que você também consegue utilizar ele como um filtro de tendência, digamos assim, que acima de 50 você autoriza a compra. Ou seja, você não compra IFR abaixo de 50. De novo, a menos que ele esteja ali na exaustão. Se você pegar aqui, por exemplo, aqui ele chegou perto do 30 e voltou a subir. Mas não é o caso do exemplo dele. Você pode utilizar o IFR dentro desse meio termo. Levemente acima dos 50 você pode comprar, levemente abaixo dos 50 você pode vender. Não o contrário. the way we implement the RSI to our strategy is by only taking buy positions if the RSI is above the 50 line, and only taking sell positions if the RSI is below the 50 line. So let's look at this strategy in action. In this chart, we spotted an uptrend, and so we want to draw our trend line below here. Now, notice that the price broke below the trend line, signaling a possible trend change. However, you can see that the RSI is still above the 50 line, and so you don't want to take any positions yet. You need to wait for the RSI to confirm the trend change by waiting for it to cross below the 50 line. Once this happens, you take a sell position. So, I just revealed to you multiple trendline trading strategies that you can immediately trade right now, and all Pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Comenta aqui embaixo se você gosta de utilizar LTA, LTB e se algumas dessas estratégias você não conhecia e se você aplica isso no seu dia a dia, no Bitcoin, no Forex, em commodities, no mini índice, no mini dólar, Brasil, internacional, o que seja. Comenta aqui que eu adoro conversar com vocês. E já estamos com 10.200 inscritos, vamos chegar na nossa meta até o final do ano de 20 mil inscritos, hein? Então conto com você, não esqueça de se inscrever e manda isso aqui pro seu amigo que quer aprender a operar rompimento e a favor de linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Um grande abraço, obrigado por assistir o vídeo, tamo junto, tchau, tchau.